tema da palavra hoje é vencendo pela fé. Amém? Glória a Deus, né? Vamos ler Hebreus 11, 1. A palavra de Deus fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aleluia. Há algum tempo eu ministrei sobre o Salmo 121, que começa assim, né? Salmos 121 e 2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Essa atitude, essa confiança, né, é uma demonstração de fé em Deus. Né? Eu olho para os montes, olho para os problemas, para as dificuldades, e eu sei que o meu socorro vem do Senhor. Amém? É dele. Aleluia. 1 João 5,5 fala assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ou seja, quem vence o mundo é quem tem fé em Cristo. Amém? Para vencer o mundo, para vencer o mal, para vencer as dificuldades, precisamos de fé e fé em Jesus Cristo. Aleluia. Hebreus 11,6 fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não tenho fé, se eu não creio no poder de Deus, se eu não creio que Ele pode transformar as situações, eu não consigo agradar a Deus. Para agradar a Deus eu preciso de fé. E mais recentemente eu ministrei sobre em que você acredita, lembra? Aquela ministração meio estranha, falando de ciências e tal, né? Eu fiz um contraponto entre a nossa fé em Deus, né? Fé na criação, como Deus fez todas as coisas, fé na salvação através de Cristo, né? Eu fiz esse contraponto com a fé que os materialistas têm em muitas coisas que são teorias, né? A ciência, é uma coisa boa, é uma coisa fantástica. Ok, eu gosto de ciência, acredito em muitas coisas, né, que a ciência fala, mas tem muitas coisas que são apenas teorias, né, científicas, né? E tem coisas que têm, assim, são impossíveis de provar, com certeza, e tem umas que são, a chance de acontecer do jeito que falam é praticamente nula, sabe? Precisa de muita coisa coincidente ali para que acontecesse como a ciência fala. Então, os materialistas, os cientistas, aqueles que não têm uma crença em algo maior, algo sobrenatural, eles têm fé nessas coisas. Eles têm fé nisso. É fé. Porque, eu sei, começou com o Big Bang o universo. Eu creio que seja assim, ou seja, eu tenho fé que seja assim. E por que eles nos criticam pela nossa fé em Deus? É esquisito, né? Então, eu ministrei, ficou uma ministração assim interessante, meio diferente, né? Mas contraponto, né? Entre a ciência, entre a fé nas coisas científicas e a fé em Deus. E olha que interessante, né? O dinheiro, esse que a gente usa, né? Esse papel, é uma moeda chamada fiduciária. Por que é fiduciária? Esse papel, as notas que usamos, né, só tem valor porque confiamos nisso. Né? Quando a gente usava, ou quando o povo usava moedas de ouro, moedas de prata, elas tinham valor pelo metal. Porque, vamos dizer que hoje em dia eu pegasse R$1 de ouro aqui no Brasil e fosse lá para a China. Teria valor como ouro, não como real. Né? Entendeu? Lá, a moeda corrente deles é outra. Mas, por ser de ouro, eu poderia vender para alguém o ouro daquela moeda, ou seja, ela tem valor em si. E o dinheiro que a gente usa é uma moeda, então, que tem a nossa confiança, a nossa crença, a nossa fé de que ele vale. É a moeda fiduciária. É interessante, né? Por que ela tem valor? Por que eu pego uma nota de R$100 e sei que ela vale R$100, eu vou usá-la para comprar coisas que custam R$100, vou receber pagamento de R$100, então aquela nota para mim tem valor. Por quê? Porque o governo, o Estado, na verdade o Estado brasileiro garante que essa nota tem valor aqui. Se acontecesse uma catástrofe, o Brasil acabou, não existe mais Brasil. Isso aqui virou qualquer coisa menos um país.
que você vai fazer com esse papel? Né? Nada, ele vai virar lixo. Pode jogar fora. Não tem quem garanta, ele não tem quem dê a confiança nele, a fé que você teria nele acaba, o fundamento dele, acabou. Aquele papelzinho lá, vamos dizer que você tem lá uma tonelada de notas de 100, guardou toda a sua fortuna em notas de 100 reais. Acabou o Brasil, aquilo lá é lixo, pode jogar fora. Queimar, fazer fogueirinha, porque não vale mais nada. Então, você tem fé no dinheiro que você usa, por isso que ele vale. Então, a fé na ciência, a fé no país, a fé que vou trabalhar e receber meu pagamento no dia marcado, não é esse tipo de fé de que estamos tratando aqui. Amém? Não é esse tipo de fé. Então, quando falamos de fé, estamos nos referindo à fé espiritual, à fé sobrenatural. Amém? Essa é a nossa fé. Então, aquele contraponto. Nós cremos em Deus. Nós cremos que Ele é o Criador, é o Salvador, que Jesus veio à Terra para nos resgatar. Nós cremos nisso. Né? Essa é a nossa profissão de fé, é a nossa fé espiritual sobrenatural. Os cientistas, os materialistas, aqueles que não acreditam em Deus, têm a sua fé nas coisas do mundo, na ciência e essas coisas, que não é a fé de que nós estamos falando. Então. E essa fé espiritual, essa fé sobrenatural é que move o coração de Deus. A fé que uma pessoa enferma, considerada pela medicina como paciente terminal, como nós já vimos vários, ela crê na palavra de Deus que diz que Jesus já levou todas as nossas enfermidades e que pelas suas feridas fomos curados. Essa pessoa crê que vai ser curada, tem fé e por isso recebe a cura. Amém? Pela fé. Eu estava, enquanto preparava a palavra, eu lembrei de um caso. Nós acompanhamos o caso de uma criança que tinha um problema genético no fígado. O fígado dele era destruído, era uma coisa, se não me engano, uma doença autoimune, alguma coisa assim. Era um problema que, alguma coisa que o corpo dele não conseguia trabalhar e o fígado era destruído por isso. E ele estava nas últimas ali, tinha dias de vida. E nós estávamos orando e acompanhando esse caso, até indo lá no hospital e tudo. E procurando um doador, né? O fígado pode ser transplantado, procurando um doador, e deu o prazo que os médicos deram para ele morrer. Mas essa criança continuou viva. E passaram-se vários dias, passaram vários dias dessa data que os médicos falaram que ele não poderia sobreviver além dela. Eles não entenderam nada, como é que a criança estava viva ainda, e apareceu um doador, fez o transplante e a criança ficou bem. Amém? Isso é fé. A ciência... Oi? Hoje ele tem 22 anos. Aleluia. Aleluia, confirmação. Eu não sabia mais como estava. Hoje tem 22 anos, tinha 12 na época que a gente estava orando. Está vendo? Quem poderia viver alguns dias e já devia estar morto quando chegou o órgão, estava vivo e hoje já se passaram 10 anos e está vivo ainda. Amém? Isso é milagre do Senhor que a gente acompanha, que a gente vive, que a gente vê. Amém? É fé. É fé que... os médicos deram o seu diagnóstico, eles estão certos? Estão certos, pela ciência eles estão certos. Eu não vou contestar o exame que o médico fez, a média de vida de quem está nesse ponto tal é de 1 semana, é de 2 dias, 3... Eu não vou contestar isso. Eu vou colocar nas mãos do Senhor. E se for a vontade dele, ele vai fazer com que a pessoa viva, que saia do hospital pela porta da frente. Pode ser a sentença médica, pode ser a sentença de qualquer coisa sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, sobre a igreja, sobre a tua família, os teus filhos. Não interessa. Pode ser a coisa mais certa do mundo. Ok. Para o mundo, ok. Mas nós cremos em Deus, que é o Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus por isso. Então, isso é fé, isso é milagre que só Deus pode fazer. Amém? Glória a Deus. Fé é você saber que aquilo de que você precisa vai acontecer. E você vai receber. Tudo, claro, sempre conforme a vontade de Deus, da forma dele e no tempo dele. Nós somos ministrados sobre as expectativas, né? Humanas e a realidade de Deus. E é por aí.
Às vezes nós temos uma expectativa, queremos que a coisa seja feita de uma forma, né, que Deus faça um milagre na hora, mas Deus usa as pessoas, muda situações, Ele faz do jeito dele, no tempo dele. Amém? Conforme a vontade dele. E se Ele faz, Ele é Deus. E se Ele não faz, continua sendo Deus. Ah, eu não entendi, Senhor. Ok, um dia você vai entender lá na glória, como estiver comigo, por que não foi feito, por que não foi realizado esse caso dessa criança. Deus fez o milagre. Contrariou os médicos, contrariou a medicina, contrariou tudo que é natural. E Deus fez o milagre. Amém? Glória a Deus por isso. Hebreus 11, 2 e 3 fala assim: porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Né? Deus criou todas as coisas do nada. Daquilo que não se vê, Deus criou o que se vê. É isso que nós cremos. E a ciência, naquele contraponto que eu fiz, basicamente acredita na mesma coisa. Se não tinha nada, depois o universo começou, então, né? Deus pode ter feito isso desse jeito? Pode. Pode até concordar com o que eles acreditam. É possível? É. Eu vou contestar? Não, eu creio em Deus. Deus fez. Como Ele fez, está lá explicado de uma forma que eu entendo simbólica, simplificada, para que nós pudéssemos entender e que ficasse resumido, porque senão, já pensou se Deus fosse, eu fico pensando nisso às vezes, se Ele fosse escrever cada detalhe, como Ele fez um átomo, foi assim, assado, energia, não sei o que lá, Ele escrever tratados e tratados de livros e uma biblioteca inteira para explicar como Ele começou a fazer o primeiro átomo. É isso que é a intenção dele com a Bíblia? Não, Ele haja luz, houve luz. Acabou. Você entendeu? Para que ele vai... Ele não era objetivo, nunca foi objetivo de Deus, a gente entende, na Bíblia explicar cientificamente como Ele fez todas as coisas. E a gente está vendo que realmente a gente está criando bibliotecas, 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 com todo o conhecimento que o homem tem adquirido. Do quê? Do que Deus fez. Né? O homem tem buscado entender. Ok, vamos buscar entender, não tem problema nenhum. Tem muitos cientistas que falam, a ciência é uma busca pelo que Deus fez, para entender o que Deus fez. Né? Aleluia. E a Bíblia tem muitos exemplos de fé colocada em prática. E a fé é colocada em prática, como no caso dessa criança que a gente falou. Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então aqui entendemos que a oferta de Abel foi pela fé, e a de Caim foi uma formalidade. Não, eu tenho que ir lá e tenho que fazer alguma coisa para esse Deus aí, deixa eu pegar umas coisas aqui, colocar lá no altar, dar uma ajeitadinha, Senhor, tá aí, tá? Cumpriu a minha obrigação. Entende-se que foi assim, que Abel quis honrar ao Senhor, pegou o que era melhor, as primícias dele, e trouxe ao altar do Senhor, ofereceu ao Senhor em sacrifício, e Caim fez de qualquer jeito. Empurra aí, deixa eu resolver isso, e resolver as minhas coisas agora. Né? Fez só como uma formalidade, por isso ele não agradou a Deus. Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ele foi levado ao céu vivo, né? Como Elias depois também foi. As duas pessoas que a Bíblia fala que foram levadas ao céu em vida, que não conheceram a morte. Então a fé de Abel e de Enoque agradaram a Deus. A fé de cada um deles agradou a Deus. Olha só que interessante. A palavra mesmo fala, como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus pela fé. Aleluia. E a palavra
sendo confirmada, né? Então, aplicar a fé e crer na palavra, crer no Evangelho, crer em Deus e colocar essa fé em ação. Crer na cura, na vitória, na salvação. Para recebermos alguma coisa do Senhor, devemos ter a certeza de que Deus pode, quer e vai nos atender. Amém? Tem gente que desiste no meio do caminho, porque para ele está demorando, para ele não foi feito da forma que ele imaginava, né? Então, tem gente que comete o grande erro de se afastar de Deus, ou pelo menos se afastar da igreja, esfriar, até crer em Deus, mas não está mais em comunhão, porque acha que não foi atendido, que Deus não fez da forma que ele queria, né? Então, nós precisamos ter essa certeza. Deus é o Todo-Poderoso? Amém. Deus é um Pai de amor? Amém. Deus é o Deus provedor, é nosso escudo, fortaleza. Amém? É o nosso bom pastor. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo, Ele que está nos protegendo. Precisamos ter fé, precisamos acreditar nisso. E essa é a verdade. Quando eu paro de acreditar nisso, eu desagrado a Deus. Eu estou me afastando da presença de Deus, da direção de Deus, amordaçando, impedindo o Espírito Santo de falar, porque eu esfriei, porque só eu posso impedir o mover de Deus na minha vida. Ninguém pode, o mundo inteiro, demônio, seja lá o que for, ninguém pode impedir. O único que pode quebrar isso sou eu. Então, se eu mantiver a minha fé no Senhor, as coisas vão acontecer conforme a vontade do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Então temos essa certeza. Deus pode? Pode. É o Deus dos impossíveis. O Todo-Poderoso. Todo o poder está nas mãos do Senhor. Só Ele é Deus. Amém? E Ele quer nos atender? Ele quer. Ele quer ver você bem. Ele quer que você testemunhe dos feitos dEle, da graça dEle, para que o Evangelho seja espalhado dessa forma. Ele não quer você mal, não quer você doente. Às vezes, né, como a gente já usou até esse testemunho, o irmão que foi parar no hospital, lá com uma dor e tal, ministrou um monte de gente, quem foi visitar, os funcionários, quem estava lá no hospital, e de repente, antes de que os médicos fizessem um procedimento, ele sarou e saiu do hospital. Por que Deus permitiu ele ir para o hospital? Ele acho que precisava ministrar algumas pessoas que passaram por lá, talvez uma pessoa que passou por lá precisasse ouvir um testemunho de alguém assim para poder crer. Não sei. Ele foi parar no hospital com uma dor forte e saiu de lá sem intervenção médica. Porque Deus colocou a mão e curou o que ele tinha. Então cumpriu o propósito. Ponto. Senhor, glórias a Ti. Usa as nossas vidas. Eu não quero ir para um hospital com dor, mas se for necessário, para algum parente, para algum amigo, para algum funcionário ali, vir para o Senhor, será que eu consigo pagar esse preço? Jesus deu a própria vida, Ele morreu de uma morte terrível, na cruz por nós. Será que eu consigo, né, passar por uma dor, talvez de alguns dias, para que alguém seja salvo? Senhor, se for a Tua vontade, se for esse o caminho, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu tenho orado, Senhor, para que haja salvação na minha família, nos meus amados, Senhor. Faz o que é necessário, eu não sei. Talvez eu tenha que viver um testemunho. Como que eu vivo um testemunho, né? Davi foi um guerreiro, teve muitas vitórias. Salomão não foi, ele não teve vitórias. Olha que engraçado, né? Salomão teve paz durante todo o reinado dele. Então ele não teve vitória, porque ele não teve luta. Para eu ter vitória, para eu ter testemunho, tem que ter luta. Então, olha só a lógica aí, né? Olha só que lógica. Para eu ter testemunho, para eu ter uma vitória, eu tenho que passar por uma dificuldade, tenho que passar por uma luta. Senhor, se for necessário um testemunho desse na minha vida para que haja salvação por aqueles que eu tenho clamado, por aqueles que eu tenho falado contigo, Senhor, pedido, se seja. Aleluia. O Senhor sabe todas as coisas, né? Glória a Deus. Aleluia. Pela fé, Noé salvou sua família. Ele acreditou em Deus. Vamos dizer que ele morava numa montanha, um lugar que não tinha nem lago por perto, nem um riozinho, nem um riachozinho. Ele vai construir uma arca gigantesca, um barco gigantesco, no meio de terra, assim, só gozação mesmo, só pensando, você é louco, cara. Você é muito louco de continuar ainda nisso daí.
olha, vai ter um dilúvio, entra na arca comigo, aqui vem, para quem quiser ser salvo, venha conosco, está aberta a porta aqui, enquanto pode, venha, você será salvo. Ninguém foi, só ele, a sua esposa, seus filhos e as suas noras, né? Só eles foram salvos ali, porque ele creu e o resto do mundo não, né? Então, pela fé, ele se salvou e salvou sua família. Pela fé, Abraão saiu da sua terra e da sua parentela e foi para um lugar que ele não sabia, que Deus nem falou para ele, e assim ele recebeu a promessa e tornou-se uma das pessoas mais importantes diante de Deus. Abraão, pai da fé, né? Que dele, né, vieram muitas nações, né? E como igreja, nós temos orado pela cura, pela abertura de portas de emprego, pela aprovação em vestibulares, pela paz na família, pela justiça do Senhor. E como nesse caso da criança, nós temos visto muitos milagres. Amém? Outro dia mesmo, pediram oração para umas crianças que não saravam. O que Deus fez? Curou. Né? Eu sou o cara, né? Não, a nossa igreja é a única, é onde acontece. Não, é Deus. Não sou eu, não é você, não é a igreja, não é a placa, é Deus. Amém? É Deus. Então, que a gente nunca fique arrogante, que a gente nunca queira ter essa glória para nós, né? Toda a honra e toda a glória ao Senhor, né? Como João falou, é importante que eu diminua e que ele cresça. Amém? Mas se eu for instrumento nas mãos deles, aleluia, estou feliz da vida, né? Nós somos usados por Deus, isso nos dá uma grande alegria, né? Mas o importante é que eu diminua, que eu fique no cantinho, que eu fique sem aparecer muito, e que Deus é que apareça. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, porque é dele, porque é Ele que faz, não somos nós. E como a gente está falando, se Deus faz, é Ele que faz. E se Deus não faz, é Ele que não faz. Não adianta trazer presentes ou querer ficar me elogiando ou brigando comigo porque uma coisa aconteceu ou não aconteceu, porque não sou eu. Se você vier doente diante de mim aqui, eu pedir para uma pessoa que está doente, eu vou orar pela cura. Se alguém for pedir por uma porta de emprego, pelo negócio dele que está indo mal para que melhore, eu vou orar pela prosperidade, vou orar pela porta de emprego, eu vou orar. Quem vai fazer ou não é Deus. Amém? Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Né? Então, olha só, eu estava lembrando também, até marquei aqui, o Senhor renova a nossa fé com a sua palavra. É interessante, né? Às vezes eu já tive experiências assim, né? Porque eu não tenho esse dom de ouvir, né, mesmo a voz do Senhor, né? Então, algumas vezes, em situações difíceis, eu peguei a Bíblia e abri. Falei, Senhor, fala comigo, estou precisando de uma palavra aqui. E você abre a Bíblia, que não é o livro, né? Tantas, né, mais de 1000 páginas e tal, normalmente, e você abre e cai uma palavra que te esclarece, que te conforta, que te dá direção. E Deus fala assim, abra em tal lugar, dá essa inspiração aos servos dele, aí você vai abrir aquela palavra e aquela palavra fala com você. Amém? É Deus operando dessa forma também, pela misericórdia dele. Quando a gente não tem essa capacidade, talvez por uma falha, por imperfeições, né, de ouvi-lo diretamente, ele mostra na palavra, numa pregação, num louvor. Você ligou um rádio ali, alguém está falando, ó, você que está assim, assada. Opa, é comigo mesmo. Né? A pessoa vai visitar uma igreja e usa o pastor lá, o ministro, fala, ó, tem alguém que está visitando a igreja, estava com essa dúvida, Deus está falando assim, 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 sabe? Aleluia. Deus faz assim. Ele fala através da palavra, ele fala através de uma música, ele fala através de um louvor, ele fala através de uma ministração. Glória a Deus. Ele fala conosco, ele renova a nossa fé. Então mantenha a sua fé no Senhor. Está difícil? Parece demorar? Continua crendo. Deus é nosso bom pastor, Deus provedor, nosso escudo e fortaleza. Romanos 8,31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? O inferno não prevalece contra a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, em nome de Jesus. Pode se levantar o que for.
Se Deus estender seu braço forte, se Deus operar por nós, quem será contra nós? Ninguém pode nos vencer, ninguém pode nos deter. Agindo Deus, quem impedirá? Então vença o mundo e toda dificuldade com Cristo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, renova mesmo nossa fé, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. O Senhor conhece a situação de todos que estão aqui, de todos que verão esse vídeo, Senhor, essa ministração no futuro, Senhor. O Senhor conhece. E o Senhor está conosco, está com esse que está assistindo agora. Senhor, em nome de Jesus, sem união em concordância, conforme a tua palavra disse, 2 concordarem na terra, será concordado nos céus. Em união em concordância, debaixo da autoridade dada à igreja, nós repreendemos todo o mal, não importa qual. Senhor, opera, estende mesmo teu braço forte, transforma as situações, muda, melhora, que seja feita a tua justiça, não a dos homens, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a nossa, Pai, em todas as situações. Eis-nos aqui, usa as nossas vidas, Senhor, Pai, para cumprir os teus propósitos, para testemunhar de ti, Senhor. Usa mesmo nossas vidas, não importa como, Senhor, que seja feita a tua vontade em nós, por nós e através de nós, em nome de Jesus, Senhor. Envia-nos, Senhor, para fazer a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, se vai debaixo dessa unção de fé, renova a tua fé, renova a tua confiança. Nunca, nunca se afaste do Senhor. Saiba, tenha certeza, e essa é a grande verdade. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que te ama, que cuida de você. É como a menina dos olhos, ninguém toca. O Senhor é que nos guarda, que nos livra, é o nosso bom pastor. Estamos no esconderijo do Altíssimo. É Ele que nos protege. O anjo do Senhor se acampa ao nosso redor. O Senhor tem colocado a redoma de proteção e ataque sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nosso trabalho, os locais de estudo, os veículos. Sim, o Senhor tem nos guardado, livrado, e temos visto e vivido grandes e poderosos testemunhos. Vai debaixo dessa unção para viver muito mais ainda no Senhor, viver milagres, trazer testemunhos, e traga mesmo, quando o Senhor operar na tua vida, traga os testemunhos para honrar, glorificar o nosso Deus. Vai debaixo dessa unção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.